Olá pessoal, aqui é o professor Elias Feitosa, professor de História do cursinho da Poli, e eu quero conversar com vocês sobre a prova de História da FUVEST, primeira fase 2020. Muito bem, primeira situação, não há um padrão em termos do número divisório de questões entre História do Brasil e História Geral. Essa proporcionalidade ela oscila. Anos aparecem mais questões de História do Brasil, outros anos que exploram mais questões de História Geral, então não há um padrão pré-estabelecido. Dentro da parte de História Geral, a gente pode observar também a presença das questões ligadas às atualidades. Então, seriam temas que cruzariam aí com a análise da geopolítica e da história contemporânea, tomando como referência os 20, 30 anos mais recentes da história. Bom, sempre se pergunta assim, como que eu posso estudar essa temática das atualidades? O que a gente recomenda é que os candidatas de um modo geral, observem todos os principais assuntos debatidos, discutidos entre o final do ano passado, né, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. Né? Normalmente ali nos idos de maio, junho, muito provavelmente a prova já está pronta, né? Assim, praticamente já estabelecida, vai para o seu processo de finalização, então é muito raro que vá ser colocado ali algum tema ligado a algo que aconteceu no segundo semestre do ano da execução do exame. Isso nunca aconteceu. Outra circunstância que sempre perguntam é sobre as efemérides. Esse ano 130 anos da proclamação da República, 100 anos do Tratado de Versalhes, 30 anos da queda do Muro de Berlim. Bom, eu costumo sempre brincar com os meus estudantes dizendo o seguinte: vestibular não comemora aniversário. Então, quer dizer, pode ser que uma data dessas motive algum examinador ou examinadora a elaborar uma questão e ela entre na prova, mas não é uma obrigatoriedade. E daí, nesse ponto, o que a gente pode pensar? Vamos estudar de tudo um pouco, vamos dar uma cercada em todos os temas, né? Quanto às atualidades, o que é pertinente, tanto da parte de temas ligados ao Brasil, temas ligados à história internacional, é tentar cercar, ver as principais manchetes, os temas mais debatidos. Pode ser que eles não apareçam na prova de história, mas eles podem aparecer, por exemplo, ligados à geografia ou na geopolítica, ou podem aparecer também na prova de redação. Então, isso é muito amplo, é bastante aberto, né? Então, aquela famosa pergunta, né, o que vai cair na prova, tal, infelizmente a gente não tem como dar uma assertiva de falando tal assunto é certeza que cairá, porque a prova de história foge esse padrão. É recomendável também que dentro do processo de estudo o candidato, a candidata faça o quê? Bom, leitura do texto da questão, então se é uma imagem, por exemplo, observar a legenda, ver se tem uma identificação, data, autor, alguma informação sobre o que é, se é pintura, se é fotografia, quadrinho, etc. Ou, se for um texto, ler o texto, grifar as palavras-chave, grifar ali as referências principais colocadas, tentar localizar, ver se a pessoa conhece ou não o autor que está sendo ali colocado no texto, ver o comando da questão, o que está sendo perguntado, para fazer a leitura e análise das alternativas e aí, por fim, fazer a escolha, a seleção da alternativa que a candidata ou o candidato julga ali ser a correta. Então isso é uma estratégia de prova. Vale lembrar também que ao pegar o caderno de questões, é interessante abrir o caderno de questões, fazer uma leitura mais geral, assim, observamos os temas que apareceram, começar por aquilo que tem mais familiaridade e deixar as questões que ou a pessoa não tem tanta facilidade ou não conhece tal para o final. E como o tempo médio é mais ou menos ali de 3 minutos para cada questão, é recomendável que, se a pessoa estiver resolvendo a questão e passar ali de 3 minutos, deu 4 minutos já, marca ela, vai para a seguinte, depois faz uma repescagem resolvendo essas questões, porque ficar 15, 20 minutos numa questão é justamente o quê? Tirar tempo de outras questões, e fora que não há tempo extra para a passagem do gabarito. Então, os candidatos e candidatas devem ficar bastante atentos nesse processo.
E, em linhas gerais, para história, assim, para fazer uma revisão de história, que vocês estão aí nessa semana última, o interessante é estudar de tudo um pouco, né? Então, e cruzar as matérias, né? História com literatura, história com geografia, geografia com geopolítica, história, tentar fazer esquemas, tentar montar tabelas onde os assuntos se casam e, a partir daí, tentar dar uma atenção à interdisciplinaridade. Então é algo que, digamos assim, é já estabelecido no padrão da FUVEST um número de questões interdisciplinares. A gente nunca sabe como que será essa escolha, essa opção da interdisciplinaridade, mas é recomendável que os estudantes venham se preparando com isso. Bom, desejo aí uma excelente prova a todos, acompanhem aí as nossas ações de divulgação sobre os comentários, as análises dos vestibulares e uma excelente prova para todos vocês. Até a próxima e esperamos aí todo mundo na segunda fase. Obrigado.